Temos a honra de ouvir agora o Dr. Anderson Furlan, juiz federal. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aos membros dessa casa, meu amigo Mário, Dr. Manuel Sobrinho, o capitão Edeval, todos os demais vereadores dessa casa renovada, na pessoa do Dr. Ulisses Maia, a quem eu conheço faz muito tempo e a quem eu posso assegurar que nós temos hoje na presidência da Câmara Municipal de Maringá uma pessoa com uma verve, uma veia de estadista, porque o que ele tem feito por essa Câmara nos últimos meses, realmente, como disse o Dr. Carlos, fazia muito tempo que não se fazia, apesar do esforço de tantos bons membros dessa casa em sentido contrário. Gostaria de cumprimentar também o Poder Executivo, na pessoa do Dr. Cláudio Ferdinandi, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Jacóia, o Dr. Mariúcia, a doutora Fábia, tantos outros conhecidos aqui que se encontram na plateia, e se eu fosse nominar todos, ficaria aqui o dia inteiro. Mas é importante que cada um de vocês esteja aqui hoje, nesse dia que marca a reação do povo maringaense contra um absurdo que está tentando se formar na Câmara Federal, que é a votação da PEC 37. Eu estou aqui na condição de juiz, na condição de alguém que durante muito tempo trabalhou ao lado do Ministério Público e temos, junto com o Ministério Público, uma relação de respeito e uma relação de um trabalho profícuo junto à sociedade maringaense, experiência essa que tem se replicado no Brasil todo. É nessa condição que eu estou aqui hoje. Eu, como pessoa, posso assegurar que eu tenho uma certa inveja do Ministério Público. O Ministério Público ganha mais do que o Poder Judiciário Federal. O Ministério Público tem mais garantias que o juiz. Tanto que os juízes federais foram buscar no Conselho Nacional de Justiça a equiparação dos seus direitos com os direitos do Ministério Público. Então, eu tenho inveja do Ministério Público. Mas eu também tenho uma grande admiração pelo Ministério Público. O Ministério Público conseguiu, pelo respeito da sua instituição, votar e escolher os seus próprios chefes. No Judiciário isso não acontece. No Judiciário isso não acontece. No Judiciário, nós somos dominados pela regra do mais antigo. Não importa se a pessoa é boa ou não, mas importa se ela é mais antiga. E se ela é mais antiga, ela vai governar o Poder Judiciário. Pode ser que às vezes esse mais antigo seja uma boa pessoa. Pode ser que às vezes esse mais antigo seja um bom administrador, seja uma pessoa razoável, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa cujos valores pessoais se sobreponham aos seus valores jurídicos. Pode ser. Como dizia um filósofo americano, a polidez é a mãe de todas as virtudes. Pode ser. Infelizmente, como os juízes não votam para escolher os seus chefes, hoje vivemos um desastre. Um desastre que envergonha toda a magistratura. Mas, como diz um ditado chinês também, depois da nuvem negra vem água pura e cristalina. E nós todos confiamos em tempos melhores para o judiciário brasileiro. O que eu venho fazer aqui hoje sobre o Ministério Público é uma análise realista. Realista e não jurídica. A parte jurídica, nós vamos decidir depois, se esse absurdo for aprovado, vamos decidir depois quando for julgado uma DIN contra essa PEC no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero dizer sobre a parte realista, aquela parte em que as pessoas têm que se mobilizar em cada rincão desse país para convencer os seus deputados a não votarem nesse absurdo. E a minha parte realista é que eu sou ciente que, assim como no Ministério Público, e no Judiciário, e na Polícia, em tantos outros órgãos, não existem anjos. Esses órgãos são compostos por pessoas. Pessoas com seus defeitos, pessoas com as suas virtudes. Mas essas pessoas do Ministério Público, assim como existem os bandidos de toga, que foi referido uma vez pela Eliana Calmon, também existem os bandidos no Ministério Público e na Polícia, mas são poucas. E hoje eu tenho certeza que o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito seu trabalho expulsando do Ministério Público os maus promotores, os maus procuradores. Eu não tenho dúvida disso. O Ministério Público às vezes erra.
Eu quero aproveitar esse momento aqui, nessa Câmara, para dizer de um caso aqui de Maringá, onde a polícia errou, onde o Ministério Público errou e onde o Judiciário errou. Não tenho autorização dele para falar isso, mas eu me sinto no dever de dizer isso. Aqui em Maringá, há alguns anos, um senhor chamado Marcos Valêncio foi acordado às 6 da manhã na sua casa, foi tirado lá de dentro pela Polícia Federal, na frente dos seus filhos, olhado pelos seus vizinhos e foi levado para uma prisão da Polícia Federal. Só que tem um problema. O nome dele não era para estar no inquérito. Ele sequer foi denunciado. Sequer foi denunciado. Mas a vida desse cidadão pode estar comprometida para sempre, por causa de um erro do Ministério Público. E o Ministério Público erra, como errou nesse caso, assim como o Judiciário também errou, que devia ter analisado melhor o inquérito. Mas que o senhor Carlos Valêncio, se souber disso, saiba ele que todos que têm conhecimento daquele processo têm vergonha, porque eles sabemos que foi mal conduzido. Mas essa é uma exceção que confirma a regra. E por outro lado, para dizer que o Ministério Público, apesar dos erros, pode fazer muito mais, eu quero citar aqui também duas pessoas, que são o Dr. Cruz e o Dr. Natalício. Esses dois membros do Ministério Público, sem nenhuma ajuda da polícia nas suas fases iniciais, sozinhos, trancados em gabinetes durante meses, analisando e perscrutando contas, conseguiram descobrir o maior escândalo financeiro de todo o Paraná, um dos maiores do Brasil, onde uma quadrilha instalada na Prefeitura de Maringá conseguiu desviar mais de 100 milhões de reais. E foi graças ao trabalho do Ministério Público, um trabalho desenganado, sábado, domingo e feriados, madrugada dentro, analisando documentos, que conseguiu descobrir. Maringá deve muito a esses dois homens, assim como deve muito a tantos outros promotores, tantos outros procuradores da República, que dia após dia vem fazendo o seu trabalho na defesa dos hipossuficientes, na defesa do meio ambiente, em tantas outras áreas que às vezes não chega no radar da grande mídia, mas eles estão lá, trabalhando dia após dia para fazer um Brasil melhor. Existe uma estatística que eu li há alguns anos, não sei se é verdade, li num grande jornal, que dizia a respeito à análise das grandes operações feitas pela Polícia Federal. E eu quero registrar aqui que a polícia também tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. A polícia militar, tão maltratada em todo o Brasil, a polícia civil mais ainda, nesse momento em que sabemos que 2 membros da cúpula da Polícia Civil do Paraná foram presos por desmandos e indícios de corrupção. A Polícia Federal, que o importante trabalho presta à nação, também tão pouco valorizada. A polícia tem que ser resgatada, a polícia tem que ser valorizada, assim como tem que ser os professores, os profissionais da saúde. Mas a polícia é um ponto nevrálgico da sociedade que está sendo esquecida, e nós vamos pagar esse preço no futuro. Mas tinha uma estatística que dizia que das grandes operações da Polícia Federal, de cada 3 pessoas presas, uma era um policial federal, e de cada 3 policiais federais presos, um era delegado. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se nós tirarmos do Ministério Público o poder para investigar, nós estaremos diminuindo o raio de fiscalização. A polícia pode errar, a polícia pode estar corrompida, o Ministério Público também, mas nós não podemos cair nesse pretexto para diminuir as garantias do povo brasileiro, para diminuir a fiscalização que nós temos sobre as contas públicas, sobre os grandes crimes. O Brasil não é um país pior do que os outros. O Brasil só é um país mal fiscalizado, um país com pouca punição. Nós, se deixarmos que esse absurdo se concretize, se deixarmos que a PEC 37 vá adiante, nós vamos perder a oportunidade única que nós temos de fazer esse país não
ir ao retrocesso, não voltar à época das trevas que tanto mal fez ao país. Eu lembro que há cerca de 20 ou 30 anos, onde o Ministério Público não era reconhecido como instituição, mas simplesmente como um órgão que defendia a União, o Brasil era um caos. Eu gostaria, sinceramente, que o Ministério Público fosse chamado a fiscalizar não apenas o que ele já fiscaliza hoje, mas que seus poderes fossem ampliados, que o Ministério Público pudesse fiscalizar as contas municipais, que em cidades com até 100 mil habitantes, que todas as contas municipais passassem pelo crivo do Ministério Público. Esse seria o ideal, porque nós sabemos que hoje a fiscalização sobre as contas municipais não é lá tão eficiente assim. Naquele caso que eu citei aqui agora há pouco, durante 10 anos o Tribunal de Contas aprovou as contas de Maringá. Até os passarinhos da cidade de Maringá sabiam da corrupção que governava nessa cidade. E por que ninguém fez nada? Por que o Ministério Público teve que agir? Através de uma denúncia anônima que até isso hoje estão querendo cortar. Mas eu tenho esperança que a população brasileira, que a sociedade organizada vai se unir, vai falar com seus representantes e nós não iremos deixar que o poder do Ministério Público seja diminuído. Nós temos que aumentar a fiscalização, temos que aumentar a garantia do Ministério Público e da Polícia. O Ministério Público, hoje, e eu já disse isso outras vezes, a OAB, quando conseguimos o voto direto, a OAB era a fiadora da nossa democracia, e realmente foi assim. Hoje, o Ministério Público é o garantidor da nossa democracia, num mundo em que cada eleição é regada por dinheiro público desviado, e quando as pessoas assumem muitos cargos públicos, só se preocupam em levantar dinheiro para a próxima eleição, no mundo onde a grande criminalidade passa longe do radar da polícia, porque ela é feita por intermédio de empresas laranjas, por intermédio de golpes em ações, por intermédio de financiamentos com pessoas sem garantias, onde todo mundo pensa que aquilo é normal, porque está devidamente comprovado nos autos, mas na verdade aquilo ali é uma grande falcatrua contra o dinheiro público. Nesse mundo atual, o que nós precisamos é de um Ministério fortalecido, um Ministério Público fortalecido, um Ministério Público que esteja bem estruturado para que consiga, com bons representantes, pessoas não são nem anjos nem demônios, mas são pessoas comuns, imbuídas de um propósito comum de servir a nação, consiga trabalhar contra a criminalidade como tem feito até hoje. Então, presidente, desculpe pela minha demora, mas fica aqui o meu voto de registro, o meu protesto e também a minha esperança de que a sociedade maringaense, que hoje está de parabéns, consiga falar com seus representantes e que eles votem contra esse absurdo. E mais, fiquem todos atentos, que os jornais fiquem atentos, redes sociais também. Aquele que vota contra tem que ser punido nas urnas e nunca mais voltar a ocupar um cargo público, porque vai estar dando o exemplo máximo de estar lutando contra o povo brasileiro, contra a sociedade maringaense, contra a sociedade organizada, aquela parcela que paga seus impostos e ainda tem orgulho de morar nesse país. Muito obrigado a todos.